Aleluia! Na parte de terça-feira, Senhor do sábado. Vamos abrir a Bíblia agora em Marcos capítulo 2 e os versos 23 e 24. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Não é a lei de Deus, os 10 mandamentos, que proíbe colher uma espiga e comer. Não é a palavra de Deus. Não é a lei de Deus que proíbe você colher uma laranja e descascar e comer. Mas as leis criadas pelos próprios doutores da lei, eles criaram 616 mandamentos. Eles pegaram os 10 mandamentos da lei de Deus e transformaram-nos em 616 mandamentos. Queridos, eles tornaram a lei de Deus pesada, opressiva. Não se podia caminhar mais do que 1000 metros no sábado. Não se podia carregar um livro, mesmo que fosse um livro sagrado. Não poderia se carregar nem mesmo um pão. E a lei judaica, a tradição dizia que se 2 pessoas carregassem o pão, ou seja, uma segurando a extremidade do pão e a outra segurando a outra extremidade do pão, então poderiam. Mas uma só pessoa sozinha não poderia carregar nem sequer um pão no sábado. Não se podia cuspir no sábado. Nada, queridos. Eles tornaram o sábado um dia opressivo, pesado, desagradável. E quando eles viram Jesus curando no sábado, eles entenderam que aquele seria realmente um prato cheio para que eles pudessem acusar Jesus Cristo de transgressor, porque ele não estaria guardando o sábado. Será que Jesus não guardava o sábado? Jesus sempre foi fiel guardador dos mandamentos de Deus. Ele era um fiel observador do sábado. Mas Jesus não guardava o sábado do jeito que os fariseus guardavam. Jesus veio à terra mostrar como devemos guardar o sábado. Ele disse: é lícito fazer o bem no sábado. É lícito curar as pessoas no sábado. É lícito ajudar as pessoas que estão passando fome no sábado, visitar os enfermos, levar comida para elas, levar remédio, levar libertação. Queridos, o sábado é um dia de libertação, é um dia alegre, não é dia de jejum. Deus não quer que você fique jejuando no sábado, porque o sábado é um dia festivo. O sábado é um dia de atividades de misericórdia, de bondade e de adoração. Os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado só porque estavam comendo. Veja, será que você não pode colher uma laranja do pé e comer a laranja? Para os fariseus, isto seria transgressão do sábado, mas não é transgressão do sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que na mente dos fariseus incluía o que os discípulos estavam fazendo, colher uma espiga e comer. Como contestou Jesus Cristo a acusação feita pelos fariseus? Vamos ler então o verso 23 a 28, Marcos capítulo 2, versos 23 a 28. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus respondeu com o relato em que Davi comeu os pães sagrados. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado. De sábado em sábado, eles retiravam aqueles 12 pães que eram colocados sobre a mesa, no lugar santo do santuário. Eles colocavam pães novos cada sábado. Então, a jornada de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência ocorrida naquele dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães
que foram retirados, então os seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar com elas. Toda regra tem exceção. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade e não o contrário, e que a base dessa afirmação é o fato de que ele é o Senhor do sábado. Queridos, quem vem primeiro, o ser humano ou o sábado? Adão e Eva foram criados no 6º dia da semana da criação. O sábado foi feito no 7º dia, o dia de descanso. Por isso Jesus diz que não foi o homem feito por causa do sábado, mas sim o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito para o ser humano, para ser um dia de deleite, de alegria, de festa espiritual, de bondade, de misericórdia. Queridos, o sábado foi feito para você e para mim, para ser uma bênção na nossa vida. Não podemos usar a lei do sábado para deixar as pessoas sofrendo dores. Se alguém está sofrendo dores, dor de dente ou qualquer outra dor, nós precisamos aliviar esta dor. Nós precisamos entender que a misericórdia, a bondade, a compaixão estão em primeiro lugar. Por isso é lícito fazer o bem aos sábados. Lemos também em Marcos capítulo 3, versos 1 até o verso 6. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade. Leia comigo, Marcos 3, versos 1 até o verso 6. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Queridos, era terrível ser acompanhado por inimigos que observavam cada ação, cada ato de Jesus Cristo para encontrarem razões para acusá-lo. Eles queriam a morte de Jesus. Líderes religiosos que pretendiam estar adorando a Deus, mas estavam maquinando na mente deles o assassinato. Como poderemos matar este homem? Em vez de enxergarem Jesus como Messias, como o enviado de Deus que veio para libertar os cativos, libertar os oprimidos do diabo, não, eles não tinham os olhos ungidos pelo Espírito Santo. Não enxergavam. Eles queriam matar. Será que hoje é diferente? Será que talvez pessoas religiosas, supostamente adoradoras de Deus, estejam maquinando o mal, maquinando a perseguição, derrubar as pessoas, criticar as pessoas? Queridos, a história se repete, mas que ela não se repita na sua vida. Que sejamos revestidos do Espírito de Jesus Cristo, que é um espírito de amor, de bondade, de estender a mão, de fazer o bem em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Lemos então em Marcos capítulo 3, verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor, com indignação. Por que Jesus estava com indignação? Porque eles não responderam a pergunta feita por Jesus. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles ficaram calados porque eles preferiam ver aquele homem morto, mas não queriam ver aquele homem curado no sábado. Queridos, o sábado é mais importante do que a vida? O sábado é mais importante do que a cura? O sábado foi feito por causa do homem, para o bem da humanidade. Obviamente, nós temos 6 dias para trabalhar, mas para fazer o bem, para estender a mão, para usar de misericórdia, nós não temos somente 6 dias. Nós temos 7 dias. 7 dias para fazer o bem. 7 dias para estender a mão e usar de misericórdia. O sábado é um dia de misericórdia. Verso 5. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Naquele tempo, pessoas que diziam que eram
povo de Deus, que adoravam a Deus, eles planejavam como matar os inimigos. Você está planejando matar, derrubar, manchar a reputação de alguém? Será que a história se repete hoje? Verso 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma multidão, uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Jesus novamente entrou em controvérsia com os líderes judeus por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o dia de sábado. Jesus guardava o sábado, mas a forma como Jesus guardava o sábado ofendia os doutores da lei, os fariseus. Os líderes queriam acusar Jesus caso ele curasse no sábado. Jesus os enfrentou, estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal, salvar a vida ou deixar morrer. A resposta à sua pergunta era evidente. Fazer o bem e salvar a vida são atividades apropriadas para o sábado. Jesus então curou o homem, o que irritou os seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar a sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado estavam violando os mandamentos de Deus ao tramar a morte de Jesus Cristo. Queridos, eles eram cegos. Que princípios sobre a observância do sábado vemos nesses relatos? Nós santificamos o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, 24 horas sagradas. Tudo que nós podemos fazer durante os 6 dias da semana, tudo que nós podemos fazer na sexta-feira, deveremos fazer na sexta-feira. Mas, queridos, se no sábado alguém ficar doente, se no sábado alguém estiver com dor de dente, se no sábado alguém estiver passando fome, nós vamos fazer comida para esta pessoa, nós vamos conseguir remédio para esta pessoa, nós vamos usar de misericórdia. Nós guardamos o sábado do jeito que Jesus guardava o sábado, não do jeito que os fariseus guardavam. A santificação do 7º dia, o santo sábado, estava plenamente na lei de Deus e era obedecida por Jesus. Mas a tradição dos judeus tornou o sábado um dia de tristeza, um dia de não poder fazer nada. Portanto, meu querido irmão, vamos deixar que o sábado seja um dia alegre, um dia feliz, um dia de misericórdia e de bondade na nossa vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira,